Pode começar. Boa tarde, Thiago. Prazer, meu nome é Clara. Qual a situação atual do aprendizado de inglês no Brasil? Hi, Clara. How are you? Bom, Clara, então olha só. Hoje em dia, tem muitas oportunidades para aprender inglês. Nunca houve tanta oportunidade para você aprender inglês, mas cada vez mais os alunos estão diminuindo. Não tem tanto interesse em aprender inglês como se tinha antigamente, né? Isso por diversos fatores. Primeiro, pelos filmes dublados, depois por falta de conhecimento e as pessoas acharem que inglês é sempre a mesma coisa, sempre verbo to be. E, na verdade, não é nada disso. É um universo muito maior. Qual a porcentagem de pessoas no Brasil que falam inglês fluente? Olha, segundo o British Council, que é um site especializado do governo britânico para aprendizagem de inglês, atualmente no Brasil 3% falam inglês. Só que se a gente tirar isso e pensar quantas pessoas falam inglês fluentemente, a gente vai ter 1%. De 290 milhões de pessoas que são os habitantes hoje no Brasil, segundo o IBGE. Então, é um número muito pequeno para a população imensa que a gente tem. Existe uma idade ideal para se aprender inglês? Olha, idade ideal não existe. Você pode começar desde pequenininho, desde bebê, ouvindo algumas músicas em inglês, né, tendo contato, vendo vídeo. Não existe uma idade certa, mas o que existe é o seguinte: quanto mais cedo você começar, melhor. Então, até 12, 13 anos é a idade ideal para você já estar começando a falar inglês. Porque depois disso, você vai falar inglês, mas com o sotaque do Brasil, né? Então, a gente ainda vai ter aquele nosso sotaque carregado. Mas antes disso, você pode aprender qualquer língua sem sotaque nenhum. Você vai falar que nem um nativo. Eu vou até comentar com você, Thiago, porque realmente eu estudei inglês durante muito tempo. Sim. Eu falo inglês, realmente eu falo inglês. Uhum. É lógico que pela falta da prática, sim, agora, até mesmo por conta do trabalho, uhum, e até mesmo por causa da minha universidade, eu tive que realmente parar. Mas eu comecei muito cedo a estudar inglês. E naquela época, não sei se hoje ainda tem Cambridge, Michigan e Proficient. Sim, ainda existe. Tem? Sim. Então, eu cheguei em Cambridge, eu ia fazer Michigan até. Então, eu cheguei a sair, viajar mesmo para poder praticar o meu inglês. Uhum. E eu gosto demais de falar inglês. Uhum. E, assim, me deixou muito, surpresa de saber que as pessoas estão deixando de estudar, porque eu vejo até no meu trabalho, eu deixei de praticar, de procurar estudar o inglês. Na verdade, não foi de praticar, mas foi de estudar o inglês. Mas no meu trabalho, em algumas ocasiões, eu precisei ajudar, porque eu tive pessoas para que eu atendesse e que falavam inglês. E eu tive que atender. Sim. E lá no currículo, né, quando a gente entrega um currículo, você vai falar disso, eu não vou atravessar, não. Mas é só para poder dizer que eu fui fidedigna. Eu coloquei no currículo que eu falava inglês, eles colocam o nível, né? Que nível você tem de inglês para falar, sim, se é o fluently, se é o fluente, se não, não é? Uhum. Para você poder realmente utilizar na empresa, porque as empresas precisam, não é? Uhum. E o que eu penso em relação a onde eu trabalho? Eu quero que a minha empresa progrida. Eu penso na minha empresa, o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa, porque ali é o meu trabalho, sim, não é? Então, se a língua, né, que eu falo vai ajudar, nossa, é um plus, não é? E eu como profissional, uhum, não é? Isso é um plus para mim também. Com certeza. Não é? Então, vamos lá, acho que quem vai fazer a pergunta agora? Obrigada, Thiago. De nada. Alice. Olá, Thiago. Hi, Alice. Vamos às perguntas. Uhum. Pessoas mais velhas podem aprender inglês? Absolutely, com certeza. Não existe nenhuma idade que restringe o aprendizado do inglês. Qualquer pessoa pode aprender, até uma pessoa mais velha. Só que essa pessoa precisa ter um método adequado à necessidade dela, à idade dela. Então, uma pessoa que vai aprender um pouco mais devagar, que precisa de um pouco mais de cuidado na hora de falar,
não vai ter o mesmo sotaque que, por exemplo, uma criança vai ter, mas consegue aprender com um pouco mais de tempo e com o método certo. E uma coisa que você falou, pensar em inglês, não pensar em português. Isso é o mais importante. Não é? Um dos motivos que as pessoas não estudam inglês hoje é porque elas estão aprendendo inglês de forma errada. Né? O certo é sempre você ter o que a gente chama de immersion, que é imersão. Quanto mais tempo você está em contato com aquela língua sem fugir para o português, mais você consegue aprender aquela língua. Então, por exemplo, é um exercício bem fácil. Quanto mais a gente ouve uma música, mais a gente memoriza, não é? Sim. É a mesma coisa com o inglês. Quanto mais a gente ouve, quanto mais contato a gente tem, mais a gente vai aprender aquela língua e mais vai absorver. O inglês faz diferença dentro do mercado de trabalho? Nossa, e como faz? Faz muita diferença. Só para vocês terem uma ideia, se você fala inglês hoje para uma empresa, você consegue ganhar até de 60% a 400% a mais só porque você fala inglês. Só que aí vem aquela coisa que tem muita gente que mente no currículo, fala que fala inglês, na hora de chegar para a entrevista, é aquele desastre, ninguém fala nada, acaba ficando com uma cara horrorosa, porque acaba mentindo na frente do contratador e acaba perdendo uma baita de uma oportunidade. Verdade, é verdade. Por que as pessoas mentem no currículo quando se trata de inglês? Olha, tem vários motivos, vários. A primeira deles é não admitir que não sabe falar inglês. Ou que fala, olha, posso começar a procurar estudar agora, né? Então as pessoas preferem assumir que não sabem falar inglês e se for chamado aí se vira, do que admitir que não sabe falar inglês. E também por causa que não aprendeu direito, então nunca teve confiança, ou nunca procurou um curso correto, né? Como eu faço também para moldar uma aula de acordo com a necessidade de cada um. Né? Então, muitos cursos acabam deixando falha e acaba também gerando todos esses defeitos, né, que a pessoa acaba demonstrando numa entrevista de emprego. Obrigada, De Thiago. nada. Antes da Ioiô fazer as perguntas, eu tenho que fazer um comentário que é muito importante. O aprendizado de uma outra língua para o estímulo do cérebro é excelente. Sim. É uma forma de trabalho de memória. Sim. Inclusive do aumento de vocabulário, com certeza. Você estimula a sua capacidade comunicativa Exato. com uma outra língua. E quando você lê em inglês, que o seu cérebro, ele precisa decodificar aquela simbologia que não é da sua língua nativa, é excelente. Exato. É ótimo. Eu sou terapeuta, eu sou reabilitadora e eu vejo, inclusive, com pacientes meus que estão com Alzheimer e que alguns aprenderam a outra língua. Eu tenho uma que fala muito bem o espanhol também. Sim. A Olivia não está aí não, né? Está aí, Olivia? Estou dizendo que eu tenho um paciente que fala muito bem o espanhol. Sim. E ela está com Alzheimer. E uma das formas que eu consigo estimular, não é, a conexão dela, sim, é quando ela lê em espanhol. Com certeza. Você reduz, eu ia falar exatamente, você reduz o risco de agravar o Alzheimer. Exatamente, exatamente. Não é? Pode ir lá, Ioiô. Como escolher um método para aprender inglês? Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer para escolher um bom método é o seguinte: procure um profissional indicado, correto, que saiba primeiro falar inglês, que seja professor, que tenha uma ampla experiência de mercado, né? E que o mais importante é que tenha um cuidado de aprender inglês. Que infelizmente tem muito professor que não tem esse tipo de cuidado e às vezes acaba criando várias situações ruins, que a gente sabe que em tudo que é profissão tem bons profissionais e tem profissionais que não são tão bons assim. Diploma de curso tem algum valor?
Olha, o que vale mais na hora de você falar, fazer uma entrevista, né, no futuro, não é o diploma, é o quanto você consegue falar inglês, né? Então, às vezes você pode ter feito um curso mais simples, né, mas que te dê uma base para você se comunicar em inglês, e você consegue falar fluentemente, aquilo vale muito mais do que um diploma. Mas é claro, como a Josiane já falou, você também tem o Michigan e o Cambridge, que são diplomas reconhecidos internacionalmente, que vale muito mais do que um diploma de um curso tradicional. Os famosos aplicativos de inglês, Duolingo, Ebizu, etc. Funciona? Olha, ele funciona, por exemplo, vocês gostam de inglês? Gostei. Só não entendo. Adoro. Não entendo. Eu adoro, não tem jeito. Então, vocês já tiveram curiosidade para saber uma palavra, assim, pô, não sei falar isso em inglês, vou pesquisar? Já. tiveram? Então, esses aplicativos, eles servem para instigar a curiosidade, para saber um pouquinho a mais, né? Para quem nunca estudou, por exemplo. Esses aplicativos são ótimos, porque fazem você descobrir um mundo novo, né? Poxa, estou achando muito legal, vou querer aprender a estudar inglês. Aí é que você tem que procurar um professor especializado para abrir aquele leque, para abrir aquele mundo. Só o aplicativo não funciona, mas ele é bom para instigar a curiosidade, para saber um pouco mais. Estudos online de inglês funcionam? Olha, depende da dedicação de cada aluno, né? Então, hoje em dia, você tem vários tipos de cursos que oferecem a modalidade online. Então, depende muito da disciplina da pessoa, do tempo que a pessoa disponibiliza e se a pessoa aprende inglês da forma correta, né? Se ela está imersa, se ela se dedica, se ela tem aquele tempinho para poder ouvir em inglês. E quanto mais ela faz isso, quanto mais ela tem essas ferramentas todas e ela tem a disposição de aprender, mais ela vai aprender. Mais ela se aperfeiçoa. Sim, não é? exatamente. Agora, uma coisa que eu acho interessante comentar é que eu lembro que quando eu fazia inglês num determinado curso, eu não tinha, neste determinado curso, tanta motivação. E aí, lógico, eu era pequena, minha mãe, na época, mudou o curso, né? Mudou a escola de inglês. Eu fui para uma escola muito boa de inglês. E nesta escola, eu consegui ter uma professora que ela vivia o inglês. Sim. Não é? A própria postura dela era o inglês. Ela falava com gestos, ela explicava em inglês as palavras, ela não traduzia. Então, aquilo fazia com que eu aprendesse de uma forma muito solta. Sim. E muito familiar. O perfil do professor, ele é importante, não é? Extremamente importante. Especialmente que hoje, infelizmente, muitos professores não têm um treinamento adequado, mas graças a Deus isso está mudando. Porque existe hoje uma associação chamada Brastesol, que seria a Associação Brasileira de Professores de Inglês, e que tem feito vários eventos, né, no estado do Rio todo, para incentivar os professores a buscar mais técnicas e ter essa imersão no inglês, né? E eu tenho muito isso, né? Eu, por exemplo, para dar aula, eu preciso de 2 horas todo dia ouvindo inglês o tempo todo, né? Ouvindo música, ouvindo programas de TV, ouvindo até desenho, eu vejo, para poder saber o que as crianças estão aprendendo, o que o adolescente fala nos Estados Unidos, para quando eu chegar para a minha aula, o meu aluno sempre ter o vocabulário mais atual e mais correto possível. Parabéns, professor. A gente consegue ver em você que você tem um amor pelo que você faz. Thank you. Você realmente se dedica. Então, eu sou o Let's Learn English. Let's learn. Né? A Ioiô, que vai terminar o programa agora pra gente. Agradecemos a sua presença, Thiago. De nada. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu aqui com você. E um grande beijo para a Olivia e para a Adriana. E tchau, até a próxima.